E Fernando, Henrique, sejam muito bem-vindos ao evento, né? Então, tenho certeza que esse evento vai agregar muito no futuro deles, vai expandir aí as oportunidades que eles têm também e não conhecem, né? Então, vamos começar. Oi, gente, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Mari. Esqueci o nome do outro menino, perdão. Sabe que Renato? depois de uma certa idade a gente não grava mais tão rápido, Não, né? não. Ainda mais começo de semestre, a gente esquece Nem tudo, me né? fale. Não tem problema, normal, tranquilo. De todos. Obrigada pelo convite, né? E deixa eu só fazer uma pergunta antes de eu começar a falar, já deixa o Henrique falar. Mari, a maioria do pessoal que está aqui é calouro, que está entrando, que está começando? Isso. É tudo calor aqui, a maioria. Ah, então legal. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mari, professora, né? Quanto tempo? Renato, todo o pessoal aí. Vamos dar início. Vamos lá, então. Gente, eu preparei uma apresentação para vocês, assim, não é nada extenso, tá? Assim, acho que o objetivo maior era que eu apresentar, eu trazer uma ideia para vocês e abrir assim, a cabeça de vocês para novas possibilidades. Pensem nesse sentido, tá? E como eu imaginei mesmo, até por isso que eu quis confirmar com a Mari que era mais calouros mesmo, o pessoal que está começando agora aí na medicina veterinária, ou em outro curso dentro das agrárias, né? Porque nós não temos só a medicina veterinária, nós temos a agronomia, tem a gestão ambiental, tem a parte de zootecnia, então temos vários cursos aí, então pode ser que tenha algum outro, né? De alunos de outros cursos. Então, eu pensei em nada mais do que, antes de eu começar a falar o que é a AgroLab, o que a gente faz dentro do Anima Hub, contar para vocês um pouquinho da minha história e como que eu cheguei lá no AgroLab, tá? Porque eu acho que, assim, quando a gente entra, é uma alegria. Quando a gente tem certeza que é isso que a gente quer, que é a veterinária, é o nosso sonho, é o nosso objetivo. E eu falo isso por mim, por experiência própria. Difícil é a gente saber para onde a gente vai depois, porque a medicina veterinária, em particular, nos oferece tantas possibilidades de trabalho. Então, eu acho legal comentar um pouquinho da minha história, que vocês vão ver que eu fui de um lado para o outro até aonde eu cheguei hoje, tá? Então, eu vou começar mostrando um pouquinho dessa minha história, eu vou compartilhar com vocês aqui minha apresentação. Apareceu para vocês? Apareceu. Então, beleza. E assim, fiquem bem à vontade se quiserem perguntar, se quiserem me interromper, se quiserem comentar alguma coisa, tá? Vamos fazer assim uma dinâmica bem, um bate-papo mesmo, para que todo mundo fique bem à vontade, tá? Então, o pessoal do Veterinando, aí, em nome da Mari, me chamou para falar justamente, apresentar um pouquinho sobre o AgroLab, os AgroLabs, que são laboratórios temáticos da área das ciências agrárias, que estão abrigados dentro do Anima Hub, que é uma estrutura dentro aí do ecossistema Anima de aprendizagem, tá? Mas antes de eu chegar lá, como eu falei, eu vou contar um pouquinho de como foi o meu caminho até chegar, né, nisso daí. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Fernanda, tá? Aí tem algumas fotos minhas aí dos últimos anos, mas já dá para vocês verem um pouquinho, né, do que eu gosto. Como eu falei, a medicina veterinária foi eu vou falar até isso está num slide meu daqui para frente, foi uma grande escolha, uma escolha muito satisfatória na minha vida. Sempre soube que eu queria fazer isso e nunca me decepcionei. A dificuldade era saber o que eu ia fazer depois, porque assim muitas oportunidades se abriram para mim ao longo aí da graduação, tá? Bom, esses aqui, só para vocês conhecerem, são os meus filhos, né? Eu tenho aí 2 humanos e um canino, né? Que fazem parte da família, um de 15, uma de 11 e o mais novo de 10, que é o senhor Tobias, tá? O senhor Tobias Francisco tá aí. Muitas vezes eu sempre falo que durante a pandemia ele era o meu aluno mais assíduo, porque não saía do lado do computador até acabar a aula, tá? Então, deixa o registro aqui que ele vai ganhar o diploma no final também. E aqui começa, então, a minha história na veterinária, né? Então, como eu falei, desde pequena eu sempre quis ser veterinária, nunca pensei em outro curso e passei no vestibular em 97, foi meu primeiro ano de graduação.
né? Eu sei que vocês podem estar espantados aí, né? Nossa, não parece. Pois é, não parece, mas eu já tenho 22 anos de formada, tá? E sou graduada, então, em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, aqui, né, no Paraná, em Curitiba. E sou daqui, dou aula aqui também, né, na Unicuritiba, que é uma das instituições do Grupo Ânima, tá? Bom, como eu falei para vocês, a veterinária, então, foi um dos meus maiores acertos, nunca me arrependi de ter ido para essa área, só que difícil era eu escolher um lugar que eu quisesse ficar, que eu quisesse... Então, assim, desde o começo, e isso já é meu primeiro conselho para os calouros, vão atrás dos professores, vão atrás de colegas recém-formados, procurem, façam cursos, tenham contatos com as pessoas da área, procurem estágios, às vezes começa dentro da instituição e depois vocês conseguem algo fora, tá? Mantenham ativos os grupos de contatos de vocês, porque assim, eu desde o primeiro semestre da faculdade, eu já comecei fazendo estágio. Então, eu pude passar por várias áreas dentro da faculdade, para entender um pouco como funcionava, como era o mercado de trabalho. E, assim, algumas áreas me chamavam muito a atenção. Em particular, a suinocultura, que eu tinha assim, não gostava na época, porque a gente chamava de suinotortura na época, mas, assim, suínos, assim, eu tenho é uma espécie que eu tenho um pouco de carinho, assim, vou dizer. Mas sempre gostei muito de clínica de pequenos também, e tudo que gira em torno da clínica de pequenos. Laboratório, então, sempre fiz estágio em laboratório de análises clínicas, fiz pesquisa de iniciação científica, e ali eu fui me descobrindo e vendo, e eu consegui chegar a algumas conclusões. Eu sabia que eu não ia servir para trabalhar com cirurgia, anestesia e cavalo. O resto estava valendo, porque eu gostava de tudo e passei por tudo. Por grandes, por pequenos, produção, clínica, laboratório, e assim por diante. Bom, até que chegou no último ano e eu tive que fazer aquela minha escolha, para onde eu vou fazer o meu estágio obrigatório, o estágio de conclusão de curso. Na época, eu estava decidida, eu estava bem mais pendendo para a área clínica. E aí, na minha cabeça, eu pensava assim, nossa, acho que assim, 80% da minha turma na época queria clínica também. Eu falei, gente, será que vai ter emprego para todo mundo? Ai, não sei se vai ter emprego para todo mundo. Acho que essa é uma das perguntas que vem na cabeça do estudante. Será que a gente pode arrumar emprego com essa baita dessa concorrência? E aí a minha estratégia foi, bom, já que eu quero fazer, eu vou fazer alguma coisa bem feita. Eu vou já me direcionar para alguma coisa. Eu vou tentar já alguma especialização para eu sair com um diferencial. Foi aí, então, que eu procurei fazer meu estágio obrigatório na Universidade de Cornell, lá nos Estados Unidos. Então, foi no ano de 2001, né, no ano que teve lá a queda das Torres Gêmeas, talvez aí alguns de vocês estavam, né, nem tinham nascido, ou estavam, né, Estava nascendo ainda. Estavam nascendo, mas enfim, foi um evento que marcou muito a história. Depois vocês podem procurar no Google. Eu estava lá a 2 horas do trágico local do evento, que a Universidade de Cornell é a universidade do estado de Nova York. Fica na cidade de Ítaca, que fica cerca de 2 horas de Nova York, mais ou menos. Mas lá eu tive a oportunidade de ficar 3 meses para concluir meu estágio obrigatório, e eu fiquei 1 mês em cada serviço. Então, na oftalmologia, no diagnóstico por imagem e na dermatologia. E uma coisa que me chamou muito a atenção já de cara, quando eu comecei lá, como era tudo mais high-tech, mais tecnológico do que o que eu tinha visto na minha graduação aqui. Talvez porque eu vim de uma universidade federal, e a gente sabe que a universidade federal tem seus altos e baixos de recursos financeiros. Então, assim, passei por desafios, passei por greves, passei por aulas práticas que não tinham insumos, passei por laboratórios mal conservados, que não tinham equipamentos, ou que o equipamento passava o ano inteiro quebrado. E assim, então, quando eu cheguei lá e eu vi aquela coisa maravilhosa, outro mundo, né? Primeiro mundo, como a gente fala, tudo funcionando, e assim, a medicina veterinária lá era o que era já para nós, na minha época aqui, a medicina humana. Então, eu vou até mostrar umas fotos para vocês ali, de coisas que eu não imaginava, que eu ficava me pensando, será que a veterinária vai chegar nisso? E vai, lá chegou, aqui chegou um pouco depois também. Outra coisa legal do estágio lá na Universidade de Cornell foi porque eu não fiquei restrita só em pequenos animais. Como eu ficava no serviço de oftalmologia, no serviço de diagnóstico e no serviço de dermato, eu pegava grandes, pequenos e silvestres. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada coisa,
conhecer coisas diferentes, então isso também foi bem legal. Então, aqui só mostrando, ó, só não liguem a qualidade das imagens, porque as fotos eram impressas, né, na época de foto tirada e revelada, que talvez muitos nem conheçam, e é a foto da foto que eu coloquei aqui, mas mostrando para vocês ali em cima, era um ambulatório da oftalmologia, embaixo um cavalo entrando na tomografia computadorizada, devidamente sedado, e um cachorro fazendo um teste alérgico. Então, assim, coisas que eu não tinha visto, que eu, né, equipamentos e, enfim. E foi, assim, um deslumbre. Eu ficava só me pensando assim, gente, eu só vi isso em gente lá no Brasil. Será que isso chega lá? Será que a gente evolui para isso? Sim, a gente evolui. Então, assim, eu posso dizer para vocês que o meu contato com tecnologia começou aí, tá? Quando eu descobri que tem muito mais do que a gente pode imaginar, do que a gente pensa. No estágio obrigatório também, eu tive a oportunidade de conhecer, de ter como meu orientador no estágio esses dois caras, esses dois mestres aqui, que quem vai para a clínica de pequenos e quem vai para a oftalmologia vai conhecer, porque vai saber do nome deles. Nem estão mais vivos hoje, acredito eu. O Thomas, que é o veterinário responsável, né, pelo serviço de oftalmologia, o Dr. Thomas Kearney, ele é o autor desse livro que eu coloquei ali, o Veterinário Oftalmology, que é a bíblia para quem vai para oftalmologia hoje, tá? Então, tive a oportunidade de trabalhar com ele e na parte da dermatologia com o Miller, que é um dos autores do Small Animal Dermatology, que também é uma bíblia para quem vai para a dermatologia. Então, assim, foi muito legal e muito enriquecedor, né, ter essa experiência fora aí. Além disso, claro, né, a viagem internacional e essa cultura diferenciada foi muito marcante na minha trajetória, no meu desenvolvimento pessoal, e como eu falei, foi onde eu tive o contato com as tecnologias, que agora no Hub eu estou trabalhando super ativamente, que eu já vou contar para vocês, tá? Bom, então aí, né, enfim, médica veterinária formada em agora, voltando para o Brasil e vamos lá, procurar emprego e ver o que vai acontecer. Logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar até numa clínica veterinária, mas na sequência surgiu o convite para trabalhar, para ser responsável técnica de um frigorífico. E aí voltou toda aquela história, aquela paixão antiga com a suinocultura, com a área da produção. Então, era um estabelecimento, um frigorífico que não abatia, fazia só processamento de carnes, tá? Então, aqui já falo também para vocês que a área de alimentos de origem animal é uma área bem importante na medicina veterinária, né? O médico veterinário que garante a qualidade e a inspeção dos produtos, né? Que chegam na mesa do consumidor, que depois vão chegar para os nossos animais também, né? Então, essa área de produção foi bem legal. E eu assumi em 2003 e só saí em 2021, eu fiquei 18 anos trabalhando, e só saí justamente para quê? Para assumir essa posição que eu estou hoje no Animal Hub, que eu vou contar para vocês, tá? Bom, aqui um pouquinho do meu currículo, só para vocês verem, né, tudo por onde que eu passei aí. Como eu comecei logo depois que eu me formei, eu acabei entrando na área de produção, ali como RT do frigorífico, eu não sabia o que fazer. Não tinha tido tão, assim, as disciplinas da parte de produção, de tecnologia, inspeção de alimentos, não eram, assim, muito fortes na minha época, né? Ou pelo menos os professores não se dava tamanha devida importância ao assunto. Então, eu nunca fiz um curso de especialização, nunca participei de nada. E aí, quando eu saí e assumi a vaga lá, porque, né, veterinário recém-formado pega o que aparece na frente, eu tive que ir atrás, eu tive que estudar. Então, e aí eu comecei os meus estudos. Eu fiz um curso no Senai de gestão e produção de alimentos, fui fazer minha primeira pós, né, então a minha primeira especialidade ali em gestão, em higiene e inspeção de produtos de origem animal. Então, assim, quando eu fui conhecendo o assunto e quando eu fui vendo que aquilo ali tinha aplicação na minha prática, na minha rotina diária, aquilo fez todo sentido e eu me apaixonei e resolvi que eu ia investir naquilo ali. Depois eu tirei mais um outro título de especialista, né, em tecnologia de carnes pelo Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários e Higienistas de Alimentos. E aí comecei a dar aula, né? Ali embaixo está até a minha trajetória como docente. Em 2010 eu fui convocada, passei num concurso para dar aula na Faculdade Evangélica do Paraná, uma faculdade, né, particular aqui de Curitiba. E quando eu comecei a dar aula, eu vi que eu não sabia dar aula.
Eu dominava o conteúdo técnico, mas eu não sabia transmitir isso para os meus alunos. Foi aí que eu fui atrás, então, do quê? De fazer um mestrado. E aí, quando você entra nessa parte de pesquisa, de carreira acadêmica, você não sai mais, é um caminho sem volta, né? Então, foi o mestrado, foi o doutorado, sempre seguindo uma linha de raciocínio. Trabalhei muito com microbiologia, com tecnologia de alimentos, novas tendências também. Então, de novo, veio a questão da tecnologia na minha vida, tendências, coisas novas, sair do mesmo, sair do básico, né? Aqui no Grupo Ânima, eu entrei em 2018, aqui na Unicuritiba, dei aula já para Unisociesc Joinville, dei aula para a Unisul de Tubarão, vou dar aula nesse semestre para a Unisul da Ilha, dei aula também para uma turma da UNA de Belo Horizonte, se não me engano, na Uberlândia, eu acho, UNA Uberlândia. Então, assim, com a pandemia, a gente ampliou os horizontes, a gente acabou indo para outros locais aí da aula também, né? Mas, como eu falei, desde de 2021 eu assumi essa posição no Ânima Hub, que está aqui, vou começar a falar dele agora, né? Então, o Hub, ele é uma área dentro da vice-presidência estratégica acadêmica do Grupo Ânima, né? Então, dentro aí do Ânima Lab, a gente tem o Ânima Hub, tem o Ânima Nest, e o Hub, em particular, ele é um projeto, entra aí, posso dizer, como extensão, né, que ele vai abrigar aí uma rede de laboratórios temáticos que tem o objetivo de catalisar e de fomentar oportunidades de inovação e empreendedorismo de base tecnológica nas mais variadas áreas de conhecimento. Ou seja, dentro do Ânima Hub, a gente tem várias áreas, então, a gente divide lá, área 1, área de saúde e ciências agrárias. Então, lá na área 1 da saúde e das ciências agrárias, a gente tem os Health Labs e os AgroLabs, né? Então, eu coordeno todos, eu faço a ponte, né, entre as instituições, entre os professores e alunos com o Ânima Hub, de todas essas áreas, do Health e do Agro. E aí, em cada local, em cada campus, em cada IES, surge a oportunidade aí, os professores registram as suas intenções de projeto, devidamente também fecham parcerias com empresas e a gente abre, então, o que a gente chama de lab, né, na instituição. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente começou com um agrolab, 2 agrolabs, na verdade, né, o agrolab da UniBH e o agrolab da UNA Catalão, tá? E depois a gente já expandiu isso, tivemos agrolab na Unisociesc Joinville, estamos com agrolab na AGES, estamos com agrolab na Unicuritiba e tivemos também semestre passado na uma das UNAs ali no interior de Minas. Não é Pouso Alegre, não é... Daqui a pouco eu lembro, não. Bom Despacho, UNA Bom Despacho, tá? A gente teve, então, várias estratégias, vários projetos. Basicamente é assim, como é que funciona? A gente tem um projeto dentro da área das agrárias, mas ele tem um viés tecnológico. Ele tem alguma coisa que a gente chama de inovação dentro da tecnologia, tá? E aí a gente trabalha junto o professor, né, da área específica, então, da agrárias, da saúde, da engenharia, do direito, sempre com um professor da TI. E a gente também trabalha com os alunos misturados, né, da área específica com os alunos da tecnologia da informação, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho, né, do que aconteceu. Ai, você trouxe o projeto veterinando. Ai, tô feliz. Trouxe sim, até porque esses daqui, Mari, são os que têm destaque, são os projetos que já... O UniBH está desde o comecinho, então eles estão indo já agora vão fechar o 4º semestre, então vai fechar 2 anos já que está rolando, né? Então, a gente teve aqui o primeiro que eu coloquei aqui para vocês, o desenvolvimento de protótipos para aula práticas da professora Ana Luísa, lá da UniBH. Os alunos, juntamente com ela, desenvolveram um protótipo de uma cabeça de cavalo para ser impressa numa impressora 3D, para ser utilizada nas aulas práticas, né? Levando em conta toda a temática do bem-estar animal, dando a gente não ficar, né, perfurando aí, furando, fazendo acesso nos animais desnecessariamente. Então, a cabeça do cavalo, ela
imita exatamente, né, o animal, justamente para treinar os acessos vasculares, né? Teve parceria com uma empresa bem importante do ramo aí de acessos vasculares, que é a Vet Medical. Então, assim, as empresas muitas vezes chegam na Anima e a gente consegue conectar com as mais variadas IEs, e a gente vai trabalhando no escopo de um projeto e vai desenvolvendo, então, vamos dizer assim, uma solução para a empresa, para o problema, para a demanda que essa empresa trouxe, tá? Também, na UniBH, a gente teve uma outra squad que eu falo são os grupos de trabalho, os grupos de pesquisa, tá? Desenvolvimento de um aplicativo para colocar os laudos dos exames do laboratório de patologia clínica, tanto para cadastro como para consulta dos clientes. Sabe aquele local, o aplicativo que você entra para ver o resultado do exame? Você entra lá na Unimed para ver os seus exames, enfim. A gente desenvolveu isso, né? Os alunos de TI desenvolveram em parceria com os alunos da veterinária, porque o Hospital de Patologia lá da UniBH, do Hospital Escola, do Hospital Veterinário, ele também fechou parceria com uma empresa do ramo de laboratório e insumos laboratoriais, que é a Celler Tecnologia, e a empresa cedeu vários equipamentos para justamente validar técnicas novas, então dosagens hormonais diferenciadas, testes bioquímicos, então novas técnicas, equipamentos novos, né, pessoal que gosta de laboratório aí. Então, para a gente associar um pouco mais, engajar um pouco mais os meninos da TI, a gente colocou eles para desenvolver o aplicativo para conseguir fazer a consulta dos laudos. Então, foi bem legal, foi tudo feito por aluno e roda bonitinho já hoje, né? Os dois, posso dizer que os dois projetos da UniBH são destaques. O desenvolvimento do app foi no primeiro semestre para a final do Shark Hub, tá? Que o Shark Hub, para quem não sabe, né, não conhece, não está habituado ainda, é um evento final, né, sempre no final do semestre que ele acontece, onde os melhores trabalhos eles vão se apresentar para uma banca, e então a gente tem uma prévia, uma pré-seleção, então 10 trabalhos de cada área se apresentam para uma banca, inclusive o Henrique teve a oportunidade de ser jurado semestre passado, né? E os trabalhos que foram selecionados ali pelo Henrique e pelos demais membros da banca vão se apresentar agora, comecinho de março, presencialmente, ao vivo, para uma banca de investidores reais. Então, assim, tem dinheiro envolvido, tem prêmio de R$10 mil, além de possibilidade de conexão com incubadoras. Então, assim, se o investidor vê que o negócio tem potencial de inovação, de aplicação, a chance de você conseguir, né, dar um pulo aí é muito grande. Então, eu trouxe aqui o AgroLab da UniBH para contar para vocês, porque realmente merecem destaque. O AgroLab da Unicuritiba, ele está indo para o terceiro semestre, tá? Destaque principalmente para o desenvolvimento do aplicativo do Anamnipet, tá? O Anamnipet, ele estava também nas semifinais do Shark, que o Henrique pôde avaliar também, tá? Posso perguntar uma coisa? Pode, fica à vontade. A respeito desse que você falou, dos alunos terem ajudado para fazer esse aplicativo e tal, mas, assim, dentro da área de veterinária, por exemplo, como é que a gente... Porque a gente não é da área de tecnologia, não é da área de TI, enfim, como é que a gente se insere nesse processo, entende? A gente ajuda em quê? Como é que é a ação do aluno participando de um projeto, por exemplo, como esse que vocês estavam fazendo? Tá, eu vou contar para você a história do Anamnipet e você já vai entender como é que funciona, tá? O Anamnipet é um aplicativo que ele começou como um prontuário eletrônico, tá? Quem desenvolveu a primeira versão do aplicativo foi uma aluna de veterinária que ela tinha ensino médio em processamento de dados. Então, ela entendia um pouco sobre processamento, sobre... Esqueci o termo técnico que eles usam lá de Informática. Esses termos deles, eu tô com a minha memória que é uma coisa de louco. Mas então, ela pessoal tinha mandou uma aqui, base... professor. Acho que é de programação que você queria falar. Outra coisa assim de programação. E aí ela fez, inclusive, até para um projeto de extensão local nosso da Unicuritiba, a gente ia fazer um atendimento comunitário a muitos cães lá. A gente ia ter um sábado de atendimentos de portas abertas da nossa clínica escola.
e a gente queria agilizar isso daí, e ela desenvolveu o aplicativo através de um site. Então, fez assim uma coisinha bem bonitinha para a gente poder cadastrar os pacientes, para registrar o que a gente fez, na época a gente conseguiu antipulgas, vermífugos para fazer a aplicação. E aí a gente pensou, por que a gente não leva isso para o Anima Hub, né? A gente teve o convite, e aí a gente foi. Quando a gente conectou com os meninos da TI, o professor da TI, ele ajuda, ele vai dando ideia, e os meninos vão desenvolvendo, colocando isso numa, vamos dizer, numa linguagem mais moderna, numa programação mais moderna. E aí, assim, eles trabalhavam sozinhos, mas nada impede do aluno da veterinária trabalhar, participar das conversas, participar das reuniões. Então, a gente tinha reuniões em conjuntas, onde a gente definia, nós, como veterinários, o que a gente quer que o aplicativo faça? Além de cadastrar o animal, além de cadastrar o tutor, então a gente ia falando todas as possibilidades. E aí eles iam colocando na linguagem deles. Aí tem coisas específicas, por exemplo, olha, isso daqui só pode ser visto pelo veterinário, isso aqui não pode estar disponível para o tutor. Isso aqui vai estar disponível para o tutor, o que a gente libera para ele, o que não. Então, assim, é um aprendizado bem legal. Tem alunos que gostam tanto que acabam indo com o pessoal da TI, aprendem a fazer programação, aprendem linguagem básica de programação e começam a codar, como a gente fala, começam a codificar os famosos códigos da informática. Isso teve, inclusive, o pessoal da UniBH, do Health Lab, eles desenvolveram um game durante a pandemia, e os alunos da saúde, da medicina, eles participavam das aulas de programação e eles ajudaram a codificar o game. Então, assim, é bem legal, é uma interação. Lá a gente entra sempre mais na questão de explicar o que a gente quer, como que tem que ser a funcionalidade, qual é a ideia, o que a gente busca e espera com aquilo lá, mas você acaba se familiarizando com a linguagem deles, porque eles vão falando, ó, eu tenho que usar tal programa, eu vou ter que... Se você colocar na Apple Store é uma coisa, vai ser um preço, vai ser um jeito. Se você colocar no Google, vai ser outro. Então, assim, eles vão ensinando para a gente o porquê das coisas. Então, assim, é aprendizado, que nunca é demais. A gente sempre, para quem gosta, né, é legal. E, assim, o diferencial desse aplicativo é que ele, além de ter essa comunicação entre o tutor e o veterinário, né, o tutor ele fica com o histórico de tudo que foi feito no animal. Vacina, vermífugo, antipulga, e sempre que está para vencer, vai dando as notificações, está na hora de fazer o reforço da vacina tal. E qual que era a grande sacada do aplicativo? A gente conectar as empresas parceiras. Então, o tutor recebeu a informação de que a vacina dele está vencendo, a Zoetis, a MSD, seja lá qual, a Merial, já entram com tipo, uma publicidade, uma propaganda. O porquê que a minha vacina é a melhor do mercado, ou faça essa por causa disso. Então, a gente tentou fazer essa triangulação e o aplicativo já está rodando, e agora a gente está indo já para a interface da empresa, como a empresa faria as inserções. Já tem a interface do tutor e já tem a interface do médico veterinário. Então, assim, possibilidades, tá? Outro que eu destaco aqui, que rodou no AgroLab da UniBH, foi o projeto Suinocultura 4.0, e o sistema de rastreabilidade de equinos, eles são muito semelhantes. Só que o de suíno, claro, como o próprio nome está falando, é de produção, e o de equinos voltado única e exclusivamente para equinos. Mas os dois, eles falam a mesma coisa. Implantação de um chip ou de algum código no animal, onde você consiga fazer uma rastreabilidade dele, na suinocultura, principalmente, rastrear até a carne chegar na mesa do consumidor, que é uma demanda importantíssima que as empresas do ramo estão precisando, é não perder a rastreabilidade desde a origem, saber o que é aquele animal, de onde ele veio, que doenças ele teve, né? Para a gente trabalhar. Então, o pessoal da suinocultura, eles foi uma primeira parte aí como é que eu posso dizer, mas a gente começou, na verdade, semestre passado, então está bem precoce ainda, mas o que eles fizeram? Trabalharam com revisão de literatura, foram atrás do que já existe no mercado, então já existe algo semelhante na bovinocultura de leite, que é muito utilizada, mas a gente quer transformar em algo diferente na suinocultura, então a gente começou a trabalhar isso daí, tá? E o da Agis também, eu destaco aqui, ele começou semestre passado, e eu acho que ele volta com força total nesse semestre,
é o desenvolvimento de um game a pedido aí do própria turma do veterinando, junto com os gestores e alguns professores, né, Mari? A Mari pode até me contar melhor, né? Porque eu não estava direto no projeto, eu não estava ligada direto, então eu não sei até onde já foi o programa. Mas eu sei que ele já começou, ele já saiu do zero e ele volta com força total no segundo semestre, né, Mari? Daí, é um aplicativo, gente, que é muito voltado para o acadêmico, porque a gente entende que unidade curricular é algo que é muito difícil, assim, de entender de primeira, às vezes tem dificuldade, às vezes não sabe lidar com a unidade curricular porque você está sempre acostumado com disciplinas, com coisas separadas. Então, o game Veterinando, ele já tem o nome, é Universe World, já tem a logo também, já tá coisa maravilhosa. E a gente teve essa ideia, eu, gestores juntos, porque isso é uma forma de auxiliar ainda mais nos estudos de vocês, com uma competição saudável que envolve aí todas as escolas futuramente, com jogo de perguntas e respostas. Então, quem ganha responde mais rápido, mais assertivo também, né? Então, acaba sendo uma competição e aí pensem que esse jogo de perguntas, ele tem uma roleta. Cada roleta vai ser uma unidade curricular diferente. Então, você vai jogando, vai aprendendo temáticas que o curso envolve, né? Então, você vai abrindo o seu leque, vai estudando aquilo no seu dia a Uma dia. forma divertida de estudar, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, competir ali e falar, eu sou o melhor da região, né? Então, acaba agregando aí, tem uma perspectiva de crescimento muito alta, né? Pode levar aí prêmios, dependendo da forma que é desenvolvido. Então, é uma coisa que a gente queria criar, uma competição, mas que também seja algo diferencial da Anima. Para a gente brincar com as unidades curriculares e, ao mesmo tempo, brincar com os amigos, competir, estudar mesmo e fortalecer esses laços de A2, que todo mundo fica com medo que as provas são de diversos professores. Então, o aplicativo ele veio mais para reforçar aí o acadêmico, né? Entender melhor como a Anima funciona, como o currículo funciona, né? O aplicativo ele se baseia muito nisso. E foi ideia de aluno, tá? Foi ideia de aluno. A gente pensou que tem formas que a gente consegue explicar a unidade curricular, a gente consegue explicar o que envolve uma unidade curricular brincando, né? Às vezes a gente pensa que ela é chata, que é muito pesada, então acaba aprendendo brincando aí, né, Fernando? Então esse é o aplicativo que a gente está construindo. Eu não coloquei aqui porque esse projeto ele não está dentro do agro, ele está no Health, tá? Mas ele é um projeto que saiu da veterinária, tá? Vou contar aqui para vocês, inclusive, porque ele foi para a final. Ele vai se apresentar ao vivo lá em São Paulo, na final do Shark agora, que também é um game, aproveitando o gancho aí do game, né? Do Veterinando. Um projeto que também é aqui da Unicuritiba, e ele começou, a inspiração dele foi um projeto de extensão local, nosso projeto de extensão local aqui, que se chama Saúde Única. Prevenção é a solução. Então, a gente faz várias, inclusive o Henrique sabe, o Henrique já foi parceiro do projeto Saúde Única. A gente trabalha com orientação, né? No semestre que o Henrique e a Rios participaram, a gente foi até as escolas trabalhar a temática da obesidade e da prática de exercícios físicos nas pessoas, né, nos tutores, nas crianças, né, e nos seus animais, nos seus pets. Então, assim, foi muito legal. Henrique, o trabalho vai ser publicado internacionalmente. Depois já te mando, já recebi o aceite da revista. Foi bem legal. Enfim, a gente começou ali e a gente pensou, os alunos gostaram tanto de ir para as escolas e ensinar as crianças da importância de alimentar o seu animal de forma correta, não só o animal, mas ele mesmo, cuidados com a saúde, que a gente expandiu isso. Por que a gente não faz um jogo, também um game, para crianças? Então, o público-alvo é crianças de 10 a 12 anos, para que eles tenham fases onde eles vão aprendendo a cuidar do meio ambiente, animais silvestres, não ao tráfico, animais, alimentação. Então, também é o game do saúde e do coletivo. E aí a gente envolveu a veterinária junto com os grupos, né, com as outras cursos da saúde, e está saindo já o nosso game. Torçam pela gente,
que acho que é dia 9 de março, ao vivo no YouTube, durante a Tech Week, vai estar lá. Inclusive, quem quiser assistir, vai poder assistir pelo canal do YouTube do Anima Hub. Depois eu passo para vocês aqui, até para vocês terem uma ideia do que acontece aí nesses projetos, tá? Aí, só mostrando um pouquinho, né, indo um pouquinho mais a fundo na tecnologia, para vocês entenderem o que já existe hoje, para vocês terem uma ideia de onde a medicina veterinária já está chegando. Né? Hoje a gente já tem, por exemplo, sistemas de gestão e monitoramento de saúde animal usando o IoT. A IoT é a Internet of the Things, né? A internet das coisas que a gente fala. Então, aquele sistema de monitoramento dos suínos e dos equinos, ele é um sistema que usa o IoT, tá? Então, assim, tem vários formatos, vários modelos. Em bovinocultura de leite, que já está um pouquinho mais avançado, eles colocam uns colarezinhos nas vacas com um sensor. E esse sensor, ele consegue, por exemplo, detectar febre, detectar se o animal entrou no cio para fazer inseminação. Então, assim, é muita coisa que a gente pode explorar e a gente só está no comecinho. Então, no sistema de intensivo de criação de suínos, esse sistema de monitoramento, ele pode calcular uma alimentação individualizada, ele vai fazer a engorda no tempo certo. Assim, a nutrição hoje, na parte de produção de zootecnia, é o item mais caro. Então, aonde a gente consegue incluir a tecnologia para a gente otimizar tudo que a gente puder, né, fica bem legal aí. Então, tem várias coisas. E esses dispositivos que estão nos animais se conectam com softwares, eles preveem, eles mostram aonde que você está tendo perda, aonde que você pode melhorar. Então, assim, é bem legal. É uma mão na roda aí para os criadores, né? Outras coisas que já existem, que cito aqui, né? Os prontuários eletrônicos, que já existem vários, de várias formas, vários modelos. A própria telemedicina, que é uma coisa nova, foi aprovada o ano passado vamos dizer assim, homologada, oficializada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, para você fazer uma telemedicina, tem regras que devem ser seguidas. Então, precisamos de tecnologia, precisamos de videoconferência, precisamos de comunicação entre grupos de veterinários, veterinário e o tutor, né? Hoje também já tem o sistema das coleiras inteligentes, inclusive era um dos projetos lá da UNA Bom Despacho, é o Pet Tag, uma coleira que coloca, acho que no animal, e ele é rastreado por GPS, então não tem risco de você perder, né, do animal se perder, você consegue controlar a questão de alimentação, como que o animal está, às vezes quando você não está junto com ele, né? Outra coisa aí, indo um pouco mais também, voltando para a produção, o uso de drones, eu coloquei aqui várias coisas, Esse depois tá eu vindo posso... forte, né, Fê? Tá vindo Esse está forte vindo isso daí. muito forte, e assim, não é simplesmente na agricultura para a gente otimizar, mas toda a parte ambiental hoje, não se vê mais sem o auxílio disso daqui. Então, os drones, eles conseguem ir além do que o homem, de uma maneira muito mais rápida, então fazem levantamentos, verificam como estão as coisas, enfim, há uns 2, 3 anos atrás já tinha, só para vocês terem uma ideia, Disque Pizza entregue por drones, eles já estavam estudando isso nos Estados Unidos, não sei se foi para frente ou não, mas a Domino's Pizzaria estava já com um protótipo de entregar pizza por drone, então assim, é muito legal. Também já soube de casos do uso dos drones para encaminhar material biológico, sangue, transplante de órgãos de locais remotos. Isso foi um caso que foi relatado até pelo pessoal da Cruz Vermelha, numa aldeia no resgate, né? Eu vi que eles queriam lá fazer o na resgate. África, que assim, teve que pegou o órgão e tinha que mandar para outro lugar e não tinha como sair da reserva lá de onde eles estavam e foi por drone um coração com transplante. Então, assim, pensa aonde a gente consegue chegar, gente. Então, assim, a gente tem muito para avançar ainda. Aqui também não posso deixar de falar das impressoras 3D, tá? Então, para a questão de impressão de prótese, tem vários registros já, né? Impressão de casco de tartaruga, de bico de tucano, até animaizinhos, né? As cadeiras de roda, para pets, hoje já estão muito mais modernas, a gente tem outros tipos de prótese. Então, a gente teve o início de um trabalho com próteses também, com impressão 3D, com a Unisociesc Joinville, só que acabou que não evoluiu muito o trabalho, mas, assim, é um trabalho também que tem um baita no potencial, você fazer as impressões, tá? Bom, gente, eu não sei se era isso que vocês queriam, eu acho que eu já até passei um pouco do meu tempo. Só antes de eu encerrar, eu só quero mostrar mais uma coisa rapidinho para vocês aqui, que fica como
consulta para vocês depois. Deixa eu só... Vou compartilhar aqui rapidinho no meu WhatsApp, não, aqui. Esse aqui é o site do Anima Hub, tá, gente? Então, vocês podem entrar, tá? www.animahub.com.br. Eu vou colocar aqui na página inicial, tá? Só para vocês verem. Aqui tem todas as informações, inclusive já tá as datas que vai abrir os editais. Logo que vocês voltarem, né, que começarem as aulas efetivamente, as aulas começam dia 13, com programações específicas em cada IES, e depois do carnaval a gente começa com as aulas e já libera os editais. Então, é via site que vocês vão localizar o edital para se inscrever, ficha de inscrição, e aqui tem todos os detalhes, tá? Então, tem depoimento de aluno, tem várias coisas aqui, explica bem certinho, tá? Na parte dos materiais, eu não vou abrir aqui para não perder muito tempo, né? Porque acho que eu já me avancei muito, mas se vocês depois abrirem na aba materiais, tem um videozinho específico para alunos, então, com a linguagem de vocês, para vocês entenderem o que é, aonde vocês entram, e fiquem atentos, porque a gente divulga no Instagram. Então, o Instagram também do Anima Hub, vocês entram lá, a gente divulga quando tem as inscrições, a gente pede ajuda também aí, né, para o Veterinando, nos ajuda a divulgar também o período de inscrição e os projetos, aonde vai ter projeto, tá? Então, fiquem atentos nas redes sociais e, se quiserem, gravem aí esse site, que aí vai ter toda a informação para vocês. Tá joia? Então, deixa eu descompartilhar aqui. Perfeito, Mari, Fê. Acho que passo a a gente pode palavra para... até Isso, abrir para uma roda de conversa aqui, conversar, trocar experiências. O Henrique também pode te enriquecer muito mais, né? Eu só vou interromper a gravação. A gente